Oiê! Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Gente, a história que eu vou contar hoje não tem nada a ver com carro, é um pouquinho diferente, mas é uma história aí de superação. Você que gosta de ouvir histórias de superação, bora para esse vídeo. Então, gente, eu vou estar resumindo aqui a história, né? Que se eu for contar detalhes por detalhes, haja vídeo, você não vai nem querer me ouvir, né? É tão grande que vai ficar. E a memória também do celular não vai caber. Então, eu nasci na cidade de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, porém eu me criei na cidade de Pindotiporã, que é interior ali do Paraguai. Essa cidade, ela é bem divisa ali, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo sabem e entendem ali como é que é. É como se fosse uma avenida, do outro lado da avenida é o Mato Grosso do Sul, do lado de cá é o Paraguai, tá? Então a gente dependia tudo do Brasil ali, mercado, farmácia, enfim. Na época não tinha nada ali nessa cidade. Aí, gente, meu pai, ele teve 8 filhos, né? A família é grande e tinha época no trabalho, em Pindotiga não tinha trabalho. O pai trabalhava ali naquela região ali no Paraguai, ou ali na região de Sete Quedas, né, ali por perto. E meu pai ele fazia poço. Então tinha época que não tinha trabalho, sabe? Então faltava as coisas dentro de casa, faltava alimento. Eu tenho até uma história ali para vocês contando a mandioca, comi muita mandioca. Gente, e eu tinha aquele sonho de vencer na vida, sabe? Era o meu desejo. A minha mãe escutava uma rádio chamada Marumbi Rádio. E eles falavam muito em cidade de Curitiba. Gente, o sonho eu tinha de vir embora para Curitiba. Aí já estava adolescente já, né? Aí eu sempre falava, mãe, eu vou embora para Curitiba. Minha mãe falava assim, que jeito você vai para Curitiba? Não sei, mãe, eu vou para Curitiba. Gente, terminava os cultos assim, e eu ficava lá no pátio da igreja, daí tinha um jovem lá, que falava, nega, você é boba, né? Só fala em Curitiba, só Curitiba. Eu falei, mas eu vou morar em Curitiba, eu vou em Curitiba ainda. Gente, ele falava assim porque ele sabia que eu não tinha condições de vir, né? Não tinha condição nenhuma. E nessa época eu já tinha uma prima que morava aqui em Curitiba. E eu sempre falava, eu vou embora para Curitiba, porque o meu sonho era vir trabalhar para mandar dinheiro pro pai terminar de sustentar as crianças, né? A minha mãe não trabalhava fora, tinha que cuidar aquelas criançadas. E eu sonhava, eu via os prédios de Curitiba, sabe? E no outro dia eu falava assim, mãe, eu sonhei com Curitiba. Eu vi os prédios, a gente nunca tinha vindo aqui. Nem vi na televisão, porque em casa não tinha nem TV. Vocês veem como é que era a situação. Aí a minha mãe falou, nega, tira isso da cabeça, menina. Como que você vai pra lá? Não sei, mãe, eu vou pra Curitiba. Gente, eu sonhava direto com os prédios de Curitiba. Tá? E sempre falava, meus irmãos até falavam, nossa, nega, você só fala Curitiba. Tem uma minha irmã que até hoje ela fala que ela tem até medo do que eu falo, porque quando eu falo as coisas acontecem. Gente, eu não desisti. Aí nisso eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar muito cedo, mas nessa época eu já tinha aqui quase 15 anos. Eu trabalhei no mercado lá, então era bem corrida, tinha bastante serviço lá, né? E só que tinha época que eu ficava doente, eu tinha problema no coração. E virou, mexeu e eu ficava internada. Às vezes ficava uns 2 dias lá internada, né? Por causa desse problema que eu tinha. E eu lembro de uma vez que o médico escreveu uma carta bem grande e falou assim, mandou levar para minha mãe, ó, a tua mãe, alguém responsável, você tem que levar para o médico especialista urgente, que você precisa de colocar ponte safena. Gente, pra você ver como é que Deus trabalha a nosso favor, né? Às vezes Deus trabalha em prol das nossas necessidades, a gente não entende. Veja bem, eu ficava internada, tinha problema no coração. O médico fez essa carta falando pra minha mãe que teria que levar pro médico especialista porque eu teria que pôr uma ponte safena no coração. Veja, Deus já estava tudo trabalhando e eu não entendia, né? E teve um desses dias, gente, eu cheguei em casa, meu pai tava triste. Eu lembro que era uma sexta-feira chuvosa, trabalhei bastante aquele dia no serviço, né? Aí cheguei em casa, o pai triste, falei, nossa, pai, por que o senhor tá triste desse jeito? Ah, minha irmã tá indo embora pra Curitiba amanhã. Eu falei, o quê? Tá indo pra Curitiba? Eu posso ir junto? O pai falou assim, ó, se o seu patrão deixar, você vai. Eu falei, pai, mas daí o senhor vai lá comigo, então, falar com o patrão? Um pouco medo de falar assim de última hora pro patrão, né? E ele não gostar. Daí o pai falou assim, eu não vou não. Daí eu falei, mãe, vamos junto. A mãe falou, vamos.
Daí a mãe foi, né? No outro dia eu falei com meu patrão, ele já sabia o meu problema de saúde. Ele falou, não, Vaneda, você vai sim. Não tem problema nenhum, pode ir. E daí o que eu falei, pai? Pai, então eu vou pra Curitiba. Eu fico lá uns 2 meses, gente. Ah, meu pai. Eu fico lá uns 2 meses fazendo tratamento e depois eu volto, tá? O pai aceitou essa proposta. Aí meu patrão deixou. Na época eu fazia compra para casa, fazia o mercado, tudo, fazia a feira, tem gente que fala feira, né? Fazia a compra do mês, tudo nesse mercado. Então eu tinha que pagar minha conta, tinha que pagar a minha passagem. Gente, e tinha uma conta também lá pendente, eu acertei, paguei tudo as minhas compras, comprei a minha passagem e na época eu deixei dinheiro pro pai. Isso foi em 98, agosto de 98. Eu cheguei aqui dia 16 de agosto de 98. E na 98 para 2022, nossa, R$ 50 era muito dinheiro. Ele trouxe R$ 50 ainda. Eu lembro que o pai ajudando a arrumar a minha mala, chorando, tadinho meu pai, ele era doente, gente, nessa época ele já tinha perdido uma perna, então eu tinha muita vontade de ajudar dentro de casa, que como ele já tinha perdido a perna, não dava bem de saúde, ai, se eu for contar detalhado aquilo que eu falei, vai ficar muito comprido. Ele deu diabetes nele, sabe? E daí, ele, tadinho, foi de muletinha, triste, lá comigo na rodoviária. E na cabecinha dele, dali 2 meses eu ia voltar. Eu era chamei o meu pai, a gente era muito grudado. Meu Deus do céu, dá uma saudade, né? Deus levou ele já, sabe, em 2003. Mas Deus tem controle das nossas vidas, né? Enfim, vim para Curitiba. E o que eu fiz quando cheguei aqui? Eu fui arrumar tratamento? Foi nada, fui trabalhar, porque eu tinha muita vontade de ajudar em casa. Fui arrumar um serviço. Gente, quando eu cheguei em Curitiba, que eu olhei o prédio, que eu desci assim no ponto de ônibus que fui, a minha prima foi junto comigo para mostrar, né, o lugar que eu ia trabalhar, os prédios que eu tinha sonhado, igualzinho. Eu falei para ela, eu conheço esse lugar, já sonhei com esse lugar. E nesse serviço eu trabalhei 5 anos e meio. Ah, tá. Só que antes de entrar nesse serviço, eu trabalhei lá num bairro Água Verde, lá eu fiquei bem pouquinho. E lá eu comecei a passar mal, comecei a passar mal, daí o funcionário da patroa levou eu lá num postinho, daí eles começaram o tratamento, tá? Encaminharam eu para o hospital de região metropolitana aqui para fazer o tratamento, e eu fui fazer o tratamento. Daí chegou um dia, a minha tia falou assim, que nós iria fazer uma campanha de oração, que Jesus iria curar eu, né? E a gente começou a fazer a campanha de oração e orando, e eu trabalhando, gente. Todo mês eu mandava dinheiro pro meu pai. Ai, que alegria que eu tinha de mandar dinheiro. Eu ficava tão feliz que Deus já podia ajudar ele melhor, né? E daí, fez todos os exames. E quando pegou o resultado, o médico falou assim, por que quis pedir esse exame? Eu falei, pois é, disse que eu vou ter que fazer uma ponte. Eu falei, não, teu coração não tem nada. Teu coração tá como se fosse bebê. E pensa, gente, a alegria da pessoa. E daí nisso eu fui acostumando, gostando de morar aqui. E o clima daqui também é muito bom, né? Mato Grosso é muito quente. Eu falo de Mato Grosso, que é ali do lado, né? Gente, e daí eu ia lá nas minhas férias, eu falava, pai, eu vou voltar. E deu, pai, tá bom, você vai voltar. Aí chegava, eu falava, não, mas eu tenho que ir lá combinar com a patroa. Chegava aqui em Curitiba, não tinha vontade de voltar. E era aquela luta, minha tia, não vai, se você for, você vai se arrepender. Não é o tempo de Deus, se você for, você vai se arrepender. Tinha uma vez que eu fui lá nas minhas férias, eu fiquei na casa do pai, e eu falei, pai, agora sim eu volto. Arrumei serviço lá, trabalhei acho que uns 2, 3 dias, deixei toda a minha roupa lá, gente, vim só com a roupa do corpo, porque eu falei que eu ia voltar. Chegava aqui, eu não tinha coragem de voltar a morar lá. Daí veio uma amiga nossa lá e trouxe toda a minha roupa. Enfim, resumindo aqui a história. O meu pai ficou muito doente, perdeu a segunda perna, coitado, perdeu as vistas. E daí uma amiga minha, eu trabalhei na casa dela há 5 anos e meio, o irmão dela conseguiu transferência, que é difícil, né? Trazer doente para outro estado. Não sei como é que tá agora, mas na época era bem difícil. E ela conseguiu, né, trazer
o meu pai, ele para Cascavel, e fez um tratamento em Cascavel. A gente trouxe para Curitiba de ambulância, com o irmão dela que conseguiu tudo. Pensa a felicidade. Mas daí já era tarde, né? Eu fiquei 5 anos e meio aqui, morando, e meu pai lá, né? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Mas quando a gente trouxe para Curitiba, já era tarde. O médico falou que ele iria durar, acho que só 3 meses. 3 meses, certinho, gente. 3 meses certinho que o médico falou, meu pai faleceu. Eu sinto até hoje a falta do meu pai. Eu era um grude, eu lembro que ele ficava internado lá em Campo Grande. E eu ligava para ele todos os dias e eles deixavam, sabe, eu falar com ele. Aqui em Curitiba também ele ficou internado e eu falo assim que é uma sorte. Deus, né? Deus. Que eu chegava de manhã, quando eu ia pro trabalho, eu passava de manhã no hospital, e você sabe que para entrar no hospital é só horário de visita, né? E eu falava, veja bem, meu pai tá internado, deixa eu dar uma olhada nele, horário da visita eu não vou estar aqui, eu vou estar trabalhando, deixa eu ver. Aí entrava lá, fazia visita do meu pai, a mãe ficava ali com ele e eu ia pro trabalho. Na volta também, era fora de horário, eu falava com eles e eles deixavam eu visitar meu pai, tá? Então, com 3 meses certinho, meu pai estava em Curitiba, Deus levou ele. Resumindo, gente, antes dele morrer, veio todos os meus irmãos pra cá, veio minha mãe, hoje a minha família tá toda aqui. E aquilo, se você tem um sonho, acredita no teu sonho, não desista no teu sonho, porque Deus é o Deus da providência, Deus que abre porta. Veja bem, esse problema no coração foi um trabalhar de Deus para fazer a sua evolução tudo, né? Trazer tudo nós aqui, né? Então, tudo há um propósito. De repente você está passando por uma enfermidade ou por uma porta fechada, que você parece que todo lugar que você bate está fechado, não abre porta nenhuma. De repente é o trabalhar de Deus para você. E lá do outro lado vai ser melhor do que agora, né? Então a gente não entende que hoje em dia eu falo, que eu peço para Deus para mim entender o propósito dele na minha vida, né? Porque todos nós temos um processo aqui nessa terra, né? Temos um processo do trabalhar de Deus nas nossas vidas, pois nós somos como construção na mão de Deus, a Bíblia fala, né? Então, cada área das nossas vidas, ele trabalha, ele nos molda. E até na Bíblia fala que tudo coopera para o nosso bem. Ai, Vanilda, mas eu tô passando com tanta enfermidade na família e parece que tudo tá fechado. É pro teu bem. De repente agora você não tá entendendo. Lá na frente você vai entender. Hoje em dia eu entendo por que eu ficava doente, porque eu tinha problema no coração. No fim, ó, Jesus fez um milagre e eu tô aqui com a minha família, né? Virou mexer, eu vou lá pra minha cidade, passeado lá, que dá saudade, né, gente? Cidade natal da gente, né? Mas vivo num lugar, tô feliz, graças a Deus. O clima daqui é maravilhoso e Deus, ele realiza sonhos. Isso, gente, eu contei bem resumido para você, caso você está aí com propósito, com um desejo, com um sonho, para você não desistir, tá? Seja perseverante. Se eu fosse olhar para mim, até para todos que falavam assim, mas como você vai para lá? Você não tem condição. Mas não, eu acreditei. E você ter fé, acreditar naquilo que você não vê, é no impossível. E Deus é Deus do impossível. Bom, eu sempre falo nos meus vídeos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Grande beijo, sucesso para você.